Eu queria ler com você dois textos falando a mesma coisa. Êxodo, capítulo 31. Como é que é, pastor? Dois textos falando a mesma coisa? Dois textos falando a mesma coisa. É tão significativo o texto que ele é repetido literalmente. Êxodo capítulo 31. Êxodo capítulo 31. Os versos de 1 a 6. Vou apresentar para vocês dois homens que têm muito a nos ensinar quando o assunto é profissão, é emprego. Êxodo 31, texto sagrado, diz assim a partir do versículo 1: Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. Agora vá lá no capítulo 35. Capítulo 36. Isso mesmo, 35. 36, 1 e 2, mais capítulo 35. A partir do versículo 30. Êxodo 35, a partir do versículo 30. Mesmo texto. Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, de inteligência e conhecimento em todo o artifício, e para elaborar desenhos e trabalhos em ouro, em prata, em bronze, e para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Também lhes, agora aqui é o detalhe que não está lá, também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador em estofo azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra, e a elaborar desenhos. Assim trabalharam Bezalel e a Oliabe e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Verso 2, e eu encerro. Moisés chamou a Bezalel e a Oliabe e a todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha pôs sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a chegar à obra para fazê-lo. E no capítulo 38, depois você só confere, verso 22, é dito que Bezalel e a Oliabe fizeram tudo quanto o Senhor mandara fazer por boca de Moisés. Um profissional que faz diferença. Apesar de fazer menção a dois homens no decorrer da minha exposição,
eu vou me ater mais a Bezalel, mesmo sabendo que Aholiabe é um ajudante, é alguém que o Senhor colocou para ser companheiro de uma grande obra, de uma grande empreitada que o Senhor tinha para ambos. Um profissional que faz diferença. Eu tenho certeza absoluta que você que está aqui, você que tem filhos estudando, você que deseja abrir o seu negócio, você que já trabalha, se há algo que todos nós desejamos é sermos excelentes naquilo que a gente faz, realiza, produz, mas também que o nosso trabalho, a nossa obra seja conhecida e reconhecida. Estamos diante de um homem chamado Bezalel, e o nome dele é extremamente significativo, debaixo da proteção de Deus. É exatamente o que significa Bezalel, alguém sob a proteção, a sombra do Altíssimo. E este homem nos ensina, nos apresenta de maneira muito clara, didática até eu poderia dizer, algumas etapas que devem ser percorridas por você, por mim, por um pastor, por um gestor, por um advogado, por um engenheiro, etapas que devem ser percorridas para que sejamos um profissional exemplar e alcancemos sucesso em nossa profissão ou em nosso ministério. Deixa eu apresentar para vocês como que nós podemos apresentar com Bezalel a fazer diferença na e com a nossa profissão, no nosso emprego, com o nosso emprego. Primeira coisa que eu aprendo com Bezalel, e eu queria compartilhar com você, é que não basta apenas saber fazer. Interessante, porque Bezalel era extremamente talentoso. Talentoso na obra de lapidação de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de tecidos, de madeira. Ele era extremamente habilidoso, sabia fazer, mas isso não é suficiente. Sabe por quê? Porque tem muita gente que sabe fazer e não alcança sucesso e não realiza absolutamente nada. Bezalel possuía 3 grandes virtudes que o qualificaram a serem notados, vistos pelo Senhor, para fazer algo sublime, extraordinariamente sublime. A construção, ou a fabricação da Arca da Aliança, do tabernáculo, dos utensílios que seriam para sempre representativos da obra que se consumaria em Cristo Jesus. Como eu disse, Bezalel sabia fazer e muito bem, talentosíssimo, mas é dito no texto que além de habilidoso, saber fazer, ele era inteligente. E o texto ainda complementa dizendo que ele era cheio de conhecimento. O habilidoso usa as mãos. O habilidoso pode usar os pés. O habilidoso pode usar talentos naturais para fazer algo grande. Mas nem todo habilidoso é inteligente. Tem gente que sabe usar muito bem as mãos, mas não usa o cérebro. Alguns podem usar até muito bem os pés, mas não usam o cérebro. Bezalel, além de talentoso, diz o texto sagrado que ele era inteligente. O Senhor o dotou de inteligência para usar o cérebro. Quer ver um? Mike Tyson, que se notabilizou e constituiu uma verdadeira fortuna nos anos passados e recentes. Mas este homem só tinha punhos, só tinha bíceps, só tinha músculos, não tinha cérebro. Hoje, literalmente, perdeu tudo. Foi preso, arruinado a sua fama, o seu nome jogado no lixo, porque não basta saber fazer. Diz o texto sagrado que Bezalel era inteligente, usava as mãos, mas usava também o cérebro.
Mas diz o texto ainda que ele era cheio do conhecimento, porque Bezalel usava a inteligência para transformar informação em conhecimento. Vivemos, amados irmãos, na era da informação. Se você pegar o teu Google e colocar, qualquer palavra ou qualquer assunto, você verá lá a quantidade de informações relacionadas a essa pesquisa. Eu estou falando de milhões e milhões, às vezes até bilhões de informações, mas informação não significa conhecimento. Você pode ter muita informação e não saber conjugar essas informações de modo a transformá-las em saber. Diz o texto sagrado que Bezalel não só sabia fazer, mas tinha cérebro e usava informação para transformar em conhecimento. Eis aqui, amados irmãos, se você, se eu, se nós, seja um pastor, seja um advogado, seja um engenheiro, seja um mecânico, seja um artífice qualquer, se souber apenas fazer, pode passar pela vida sem fazer diferença. Mas este homem, além de habilidosíssimo, ele era inteligente, tinha cérebro, não só usava as mãos, mas tinha cérebro. Eu poderia, olhando aqui o Tiago aqui com a camisa de um time de futebol, que eu me recuso a citar porque me machucou muito, alguns jogadores de futebol. Um dia desses eu vi uma lista, nem vou citar os nomes, de 10 jogadores que constituíram uma verdadeira fortuna e hoje praticamente vivem na miséria, talentosíssimos, mas sem inteligência, sem cérebro. Outros habilidosíssimos no manuseio, no fazer, mas sem inteligência, sem conhecimento. Se você quer ser um profissional, se você quer ver portas se abrindo, use as habilidades, use o que lhe é nato, o que lhe é peculiar, mas use a cabeça, use cérebro, use as informações para transformar em saberes que, conjugando talento, cérebro e conhecimento, vão te fazer ser visto como um Bezalel, como um Aholiabe. Mas não é só saber fazer. Diz o texto sagrado que Bezalel não sabia apenas fazer uma coisa. E isso é interessante porque é necessário para que nós sejamos profissionais, pastores, que marquem geração, que deixem legados. É necessário que nós expandamos as áreas de saber. Bezalel não sabia mexer só em ouro, não sabia só mexer em prata, não sabia só mexer em madeira, em pedra. Diz o texto sagrado que ele trabalhava também com panos finíssimos. E aqui, amados irmãos, nós estamos vendo uma segunda aula, Nem precisamos chamar Peter Drucker para nos dar algumas aulas de gestão. Estamos vendo aqui um homem nos dando uma lição para que nós sejamos profissionais que façam diferença. Bezalel, ele alarga as suas fronteiras de saber, expande as áreas do saber. Ele desenhava, diz o texto sagrado, e executava projeto. Mais do que nunca, amados irmãos, vivemos num mercado extremamente restritivo, competitivo, em que não basta ser bom, tem que ser excelente. Mas alguns se contentam, a olhar, para apenas algumas facetas do que faz ou do saber. Não, Bezalel, ele vai além, ele expande saberes. Dwight Lyman Moody, se referindo aos pastores dos seus dias, ele dizia que o pastor, o ministro que faz diferença, ele tem uma Bíblia na mão e um jornal na outra. Porque um pastor precisa estar inteirado do que está acontecendo no seu país, na sua cidade, no mundo. Um profissional que queira marcar geração, que queira deixar um legado, não pode se restringir. O cara se formou há 200 anos atrás, não avança, não se recicla. Não é o caso de Bezalel, O cara sabia fazer de tudo.
tudo, mexia com ouro, com prata, com bronze, com madeira, com tecido. Porque este homem não ficava apenas em projetos, porque alguns são habilidosos em até planejar. Diz o texto sagrado que ele desenhava, alguns desenham, alguns são habilidosíssimos em planejar. Dizem como fazer, com quem fazer, aonde fazer, com quanto fazer, mas não fazem. Bezalel não só desenhava, mas executava. Se nós queremos, amados irmãos, ser um profissional que faz diferença, é necessário sim expandir as áreas do saber. Mas há uma outra coisa que eu aprendo com esse moço. E aí nós vamos ver lá no capítulo 38, verso 22, eu não li, mas só fiz menção, que ele vai ser apresentado a um outro artífice tão bom quanto ele, um homem chamado Aholiabe. E Aholiabe também muito habilidoso, e o Senhor então vai dar a estes dois a capacidade de mandar, de ensinar. Diz o texto sagrado lá no capítulo 38, no verso 22 do livro de Êxodo, que Bezalel fez tudo que o Senhor mandou fazer por boca de Moisés. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Amados irmãos, para que nós aprendamos a saber mandar, é necessário que nós aprendamos a obedecer. Tem gente que só sabe mandar, mas não sabe obedecer. Como Bezalel sabia obedecer, ele estava habilitado e aprendeu a mandar. Bezalel sabia obedecer, por isso o Senhor o autorizou, o credenciou a poder mandar em Aholiabe e os outros artífices que foram apresentados a eles. Muitos amados irmãos naufragam na vida profissional porque não aprenderam a obedecer. Conheci um rapaz que mudava de emprego e naquela época podia, hoje não. Mas mudava de emprego com muita frequência, porque todas as vezes que um chefe lhe mandava fazer algo com um pouco mais de austeridade, ele dizia: eu não nasci para obedecer. Esse moço hoje vive, literalmente no mato, sem filhos, vivendo literalmente de restos, analfabeto, vivendo no subemprego, nos subempregos que lhe são apresentados. Sabe por quê? Não quis obedecer, nunca aprendeu a obedecer. E repito que alguns estão naufragando na vida profissional porque só querem mandar e nunca aprenderam a obedecer. Eu nunca serei um bom chefe, eu nunca saberei mandar se não souber obedecer, se não tiver aprendido na escola da obediência. Tem gente que não gosta da satisfação. Quando precisa dar satisfação, faz beicinho e acha que está na hora de ir embora. Essas pessoas não fazem diferença. Jamais deixarão um legado diferente de Bezalel, amados irmãos, que começa sozinho e depois Deus vai acrescentando, e depois eu mostro o que acontece com a obra de Bezalel. Se você quer marcar a sua geração, você quer portas abertas, sei que tem muitos irmãos aqui esperando uma porta de emprego, mas antes de receber um canudo de certificado, é necessário que nós recebamos também um certificado de que estamos habilitados a obedecer. E eu digo isso até na esfera vertical. Tem gente que não gosta de prestar satisfação, tem dificuldade em obedecer. Mas há uma coisa interessante, porque mesmo sendo habilidosíssimo, inteligente, com muito conhecimento, Bezalel não faria tudo sozinho. Bezalel precisou de ajuda. Preste atenção. Do lado de um Bezalel, sempre Deus vai colocar um Aholiabe. Nós nunca saberemos fazer tudo. Sozinhos nós não vamos fazer tudo.
Sozinhos nós não vamos deixar legados, né? Interessante que tem um provérbio africano que diz assim: se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá com alguém. Se quer ir rápido, vai sozinho. Se você quer ir longe, vá com um grupo, vá com pessoas, vá acompanhado. Bezalel reconhece que sozinho ele não vai dar conta. E ele não diz: eu não preciso de nenhum Aholiabe. Eu já sou bom demais em talhar ouro, prata, bronze, madeira. Se me der pano também eu trabalho, porque eu desenho e eu executo. Quando Deus apresenta a Aholiabe, ele não diz: eu não quero. Ao contrário. Ao contrário, amados irmãos, sabe por quê? Porque um profissional que marca a sua geração, alguém que quer ver portas de emprego sendo abertas, ele precisa reconhecer que sempre precisará de alguém. Nesta vida, sempre eu, você, nós precisaremos de ajuda. Eu, você, nós sempre precisaremos de um Aholiabe. Ninguém é bom o suficiente a ponto de não precisar de ninguém. Mas há uma outra coisa que me encanta nesse cara: a capacidade dele repassar para os outros aquilo que ele aprendeu. No capítulo 35, no verso 34, diz: dispôs o coração para ensinar a outrem. Que coisa mais linda. Você deve conhecer pessoas que são boas, pessoas habilidosas, pessoas que sabem fazer e sabem muito, mas ficam só para si, não aceitam compartilhar, não aceitam repassar saberes, não compartilham habilidades. Não é o caso de Bezalel, não é o caso de Aholiabe. Estes homens têm prazer em ensinar o que sabe. Eu quero te dizer uma coisa, filho: você pode ser habilidoso, você pode saber muito, você pode ter saberes, mas se você não compartilhar, você vai para a sepultura com um legado que poderia ser deixado para muitos outros. Muitos estão levando para a sepultura o que aprenderam, porque vivem egoisticamente, inclusive nos seus saberes, nas suas profissões, nos seus afazeres, sejam eles manuais ou intelectuais. Se você quer marcar a geração, se você quer portas abertas, esteja disposto a aprender inteligência e conhecimento, mas também esteja disposto a compartilhar saberes. Que coisa ter, numa sociedade egocêntrica, numa sociedade egoísta como esta que nós vivemos, infelizmente, não são muitos os que desejam compartilhar, desejam repartir saberes. Não compartilham fontes, não compartilham saberes, mas não é o caso de Bezalel e Aholiabe. Eles tinham a capacidade e o desejo e a alegria de repassar para os outros aquilo que eles aprenderam. Muitas igrejas sofrem, só um parêntese, muitas igrejas sofrem porque alguns acham que sabem fazer e até sabem fazer, a despeito de alguns não quererem reciclar e avançar. Mas alguns acham que se saírem da igreja, a igreja fecha porque só eles sabem fazer, e esquecem de um detalhe, que é a igreja de Jesus. Sempre vai haver um Aholiabe para estar do lado de um Bezalel. Sempre haverá um Josué para suceder um Moisés, porque a obra é de Jesus, a igreja de Jesus, de modo que é privilégio, é honra poder repassar para os outros aquilo que nós mesmos recebemos. Não sei se você está contando, e aqui eu encerro.
o que nós podemos aprender com Bezalel para fazer a diferença. A última está lá no capítulo 38, no verso 22, quando diz: fez Bezalel tudo. Não está dizendo assim, fez algumas coisas, deixou outras para trás. O texto sagrado diz, fez Bezalel tudo. Sabe por quê, amados irmãos? O profissional, aqueles que têm portas abertas ou querem portas abertas, precisam ter determinação em terminar aquilo que começaram. Um dia desses eu falei isso numa outra mensagem, numa outra pregação. Você deve conhecer pessoas que são especialistas em começar e não terminar. Pessoas que já começaram 500 vezes uma faculdade e não terminam. Pessoas que começam e não terminam, têm dificuldade com o emprego. Têm dificuldade em se constituírem bons profissionais. Mas Bezalel e Oholiabe não. Tudo que eles começaram, eles terminaram. Olha o que diz o texto. Ele fez tudo, não deixou nada para trás. Tudo quanto Deus tinha ordenado para ele fazer, ele fez. Se você quer, amado irmão e irmã, enxergar com os próprios olhos e adentrar as portas que o Senhor abre, cuidado para não deixar para trás coisas que você começou a fazer. Eu estava compartilhando com a Rejane há pouco, e dizendo para a Rejane que há dois tipos de gente que não presta para trabalhar com a gente. As palavras não são minhas, são de Peter Drucker. E ele diz, primeiro aqueles que só fazem o que você manda. E aqueles que não fazem o que você manda. Emperra qualquer organização, seja ela pública, privada, parafiscal, paraeclesiástica. Pessoas que só fazem o que você manda ou não fazem o que você manda. No caso de Bezalel, o cara era determinado, fez tudo o que o Senhor mandou. Pois bem, o que acontece quando seguimos os passos e aprendemos com Bezalel e Oholiabe? Algumas coisas. Primeiro, Deus vê. Olha o que diz o texto. Deus vê. Deus chama pelo nome. Ele não diz Zequinha quando é manezinho. Ele chama pelo nome. Talvez você esteja seguindo os passos de Bezalel e esteja dizendo, pastor, eu sou habilidoso, eu sei fazer, eu tenho me reciclado, eu sou inteligente, eu uso o cérebro, eu transformo informações em conhecimento, eu estou expandindo minhas áreas de saber. Eu estou aprendendo a obedecer, porque um dia eu acredito que Deus vai me dar um cargo de chefia. Eu reconheço que sozinho eu não vou para lugar nenhum, eu preciso de ajuda. Eu tenho prazer em compartilhar saberes. Eu sou determinado, eu não deixo nada para trás. Mas pastor, as portas estão fechadas. Acredite, Deus na hora certa chama, porque Ele chama pelo nome. Olha o que diz o texto no verso 1. O Senhor chamou pelo nome. O Senhor não erra na lista de convocação. Nós sabemos que em alguns concursos ou até em alguns comunicados de emprego, alguém pode ter o nome esquecido, alguém pode ter sido preterido, alguém pode não ter sido lembrado, mas Deus não esquece daqueles que estão se preparando para realizar coisas grandes. Deus chama, olha o que diz o texto, Deus chama e chama pelo nome. Deus enxerga e chama pessoas que estão trilhando os caminhos de Bezalel e de Oholiabe. Deus chamou esses homens pelo nome. Seja o melhor profissional que você puder. Aprenda, expanda saberes, busque mentores, chegue perto de gente que pode te acrescentar alguma coisa, porque ainda que tu não tenhas sido chamado, vai chegar um momento que Deus diz, chegou a hora, vem para fazer algo grande que eu tenho para você.
Eu espero em nome de Jesus que você acredite nesta palavra, amados irmãos. Acredite nesta palavra. É assim que Deus faz. Deus não desperdiça lágrimas. Salmo 56:8 diz que Deus é o guardador das nossas lágrimas. Se Deus não desperdiça lágrimas, se Deus não desperdiça sofrimento, Ele vai desperdiçar teu talento, Ele vai desperdiçar teus saberes, Ele vai desperdiçar tuas habilidades. Não, tem um tempo certo para Deus me chamar você. Enquanto isso não acontece, talvez você precise repensar alguns passos que Bezalel deu, para que então o momento certo de Deus chamar, quando Ele chamar, você esteja preparado para realizar coisas grandes da parte do Senhor. Deus chama, porque Deus tem grandes coisas para fazer com gente como Bezalel e Aholiabe. Deus abre portas. Agora preste atenção que a porta não é qualquer uma. Porque agora Bezalel e Aholiabe não vão construir qualquer coisa. O que eles vão construir? O maior símbolo da presença de Deus, a Arca da Aliança. E sobre a Arca da Aliança, você já deve ter visto em alguns desenhos, haviam 2 querubins com as suas asas, cobrindo o santuário. A carta aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus vai dizer que os querubins eram gloriosos, uma verdadeira obra de arte. A Arca da Aliança, ninguém sabe onde foi parar, porque era algo absolutamente sublime. Não foi qualquer portinha que se abriu, foi a porta para construir a Arca da Aliança, o tabernáculo, os utensílios que marcariam para sempre a estrutura cultica, litúrgica e a espiritualidade do antigo Israel. Quando Deus abre portas, são portas grandes. Algo único na história de Israel chegou para Bezalel e Aholiabe. Deus não está olhando para coisinha pequena, não. Para gente como Bezalel, para gente como Aholiabe, não é coisa pequena, é coisa grande, é coisa para marcar a história. De modo que, se você ainda não foi chamado, prepara os ouvidos espirituais, porque o Espírito Santo vai chamar. Chegou a hora, e Deus chama pelo nome, para fazer coisa grande, querubins gloriosos, uma arca gloriosa, um tabernáculo glorioso, cortinas gloriosas, utensílios gloriosos, que marcaram para sempre a história de Israel. Amados e queridos irmãos, Deus vê, Deus chama. Deus abre portas, e que portas? E há uma coisa interessante: todos, sem exceção, na história de Israel, você e eu sabemos disso hoje, todos conheciam a Arca da Aliança, todos sabiam da Arca da Aliança. Mas preste atenção, é possível que talvez nem todos conheceram Bezalel e Aholiabe. Olha que coisa interessante. Presta atenção, Vanderlei. É possível que a tua profissão, nos teus afazeres, nas tuas habilidades, construindo, pensando, desenhando coisas gigantes, alguém conheça a obra de arte, mas não conhece o artífice. Mas melhor do que ser conhecido é deixar um legado. Ninguém, talvez todos conheciam a arca, mas nem todos conheciam Bezalel. Sabe de uma coisa, amados irmãos? Muitos estão desistindo de fazer, porque não tem seus nomezinhos em holofotes ou publicados. Alguns querem ser mais conhecidos do que aquilo que eles produzem. Alguns não fazem nada e querem ser vistos. Bezalel deixa uma marca indelével na espiritualidade de Israel, mas talvez muitos passaram sem sequer conhecê-lo, porque melhor é ser conhecido
melhor do que ser conhecido é deixar um legado. Não importa se as pessoas não estão notando, mas olha esse relatório, quem fez esse relatório fui eu. Quem montou essas planilhas fui eu. Quem propôs essa estrutura fui eu. É o cara que está levando a fama. Meu filho, é o legado. É o legado, é a história de um profissional que marcou época. As pessoas podem não ter teu nome publicado, mas alguns saberão que foi você, da tua mão, dos teus dedos, da tua capacidade, da tua inteligência, que deixaram marcas na tua empresa, na igreja, na família. E deixa eu concluir antes que você durma. Hebreus, como eu disse lá no capítulo 9, faz menção, capítulo 9, verso 5, dos gloriosos querubins fabricados por Bezalel e Aholiabe. Sabe onde que ficavam esses querubins? A Arca da Aliança, lá no Santo dos Santos. Ninguém podia ver a Arca da Aliança, só podia ser vista, só podia ser percebida, contemplada, o sumo sacerdote, uma vez por ano. Uma só pessoa tinha acesso a enxergar os feitos maravilhosos de Bezalel e Aholiabe. Mas aqui há uma lição preciosa, amados irmãos. Faça do seu trabalho uma obra de arte. Faça o melhor que você puder, ainda que poucas pessoas venham a perceber. Faça do seu trabalho uma obra de arte, mesmo que seja vista por poucos, porque o que importa é que Deus está vendo. Coisa linda, amados irmãos, um cara só via a obra de arte desse cara, uma só pessoa, uma só vez por ano. Mas isso não levou Bezalel a fazer relaxadamente a sua obra de arte. Sou conhecedor de pastores que só estudam para pregar se forem para uma grande multidão. Só se debruçam para estudar se tiverem que falar num auditório, ou numa formatura, ou numa solenidade maior, né? De jeito nenhum, amados irmãos. Paulo pregava de casa em casa, pregava para filósofos em Atenas, pregava para multidões, de modo, amados irmãos, que seja para um, seja para mil, seja para ser notado por muitos, seja notado por poucos, faça do seu trabalho uma obra de arte, na certeza de que Deus está vendo. Bezalel significa, como eu disse no início, debaixo da sombra de Deus, sob a proteção de Deus. Agora preste atenção: habilidade, inteligência, conhecimento, quem deu? O Espírito Santo. Vieram da parte do Senhor. E aqui eu pego o nome de Bezalel, e à luz do texto que diz, quem deu inteligência, quem deu habilidade, quem deu capacidade, quem deu conhecimento, foi Deus. Tudo vem de Deus, é Deus. A tua capacidade, as tuas habilidades, a tua capacidade de conjugar informações e transformar em saberes, tudo vem da parte do Senhor. Quem está debaixo da proteção de Deus, o Senhor capacita. Quem está debaixo da proteção do Senhor, Deus capacita com tudo que é necessário. Quem está debaixo da proteção de Deus e não de homens, faz a diferença, e essa diferença é para a glória de Deus. Bezalel e Aholiabe foram eternizados pela sua profissão, pelo emprego que eles tiveram e exerceram com maestria.
A minha oração é para que, em nome de Jesus, você faça do teu emprego um altar para Deus. Que você não seja aquele funcionário ou aquele empregado que, quando chega, todo mundo fecha a cara. Que todos almejam um dia solene e a grande celebração que será no dia em que você for demitido. Que Deus nos livre como pastores. Que as pessoas celebrem mais a nossa saída do que no dia quando nós chegamos. Que Deus nos ajude como a Bezalel e a Oliabe a sermos bênção no emprego, naquilo que Deus nos deu para fazer, que nós façamos como uma obra de arte, ainda que alguns poucos venham a contemplar, a perceber, a enxergar o nosso trabalho. Que homem maravilhoso. Muito provavelmente alguns de vocês nunca ouviram falar em Bezalel e muito menos em Aholiabe. Estes dois homens estiveram à frente da grande empreitada de construir o símbolo da presença de Deus no antigo Israel. Que Deus nos ajude a sermos instrumentos da graça dele aonde o Senhor nos colocar para sermos empregados ou patrões. Que Deus abençoe você que está à espera de um emprego, a ser como um Bezalel e um Aholiabe. Mas se Deus já abriu uma porta, faça do seu trabalho uma obra de arte. E se você está na expectação de que algo aconteça, seja um Bezalel, um Aholiabe, porque daqui a uns dias você ouvirá um sussurro inconfundível do Senhor dizendo: chegou a hora, vem, porque tem coisas grandes para você. Feche os olhos, eu quero orar neste momento. Eu quero orar por você. Mas eu quero orar de maneira muito particular para aqueles que estão esperando uma porta de emprego. Você que espera uma porta de emprego, você que distribuiu o currículo, você que está se capacitando e espera uma porta de emprego, eu queria que você viesse aqui à frente, por gentileza, vem aqui à frente, não fique com vergonha, porque vai servir de testemunho, que Deus está te chamando pelo nome. Você pode ser um jovem, não tenha vergonha não, meu filho, nós estamos numa campanha de oração, porque aqui nós acreditamos no poder da oração, nós acreditamos no Deus da providência, no Deus que abre portas. Louvado, exaltado, glorificado seja o nome do Senhor. Há mais alguém que está aí, alguém que está com medo de perder o emprego, num contexto de recessão? Faça como Aholiabe e Bezalel, seja bom, faça do seu trabalho uma obra de arte, faça algo diferente. E Deus, é Deus quem está debaixo da proteção do Senhor. Deus cuida, as portas se abrem. Se coloque em pé agora. Eu quero que você olhe para esses irmãos que estão aqui, e nós vamos orar colocando diante de Deus a vida deles. Marquem em suas agendas, marquem no coração de vocês esta noite, este dia. Antes de orar, eu só quero dizer mais uma vez para vocês que ouviram esta palavra, não esqueçam, não basta apenas saber fazer, sejam inteligentes, usem o cérebro, conjugue informações para transformá-las em saberes. Não se contente apenas em saber, expanda as áreas do seu conhecimento. Não se limite a fazer apenas uma coisa, expanda-se nos saberes, como foi o caso de Bezalel. Se você tem dificuldade em obedecer, acredite, você vai ser mandado. Mas quem aprende a ser mandado, Deus está preparando para um dia aprender também a mandar. Ninguém está autorizado a mandar se não frequentou a escola da obediência. Em nome de Jesus, se junte a alguém,
Escolhe com alguém que você sabe que pode contribuir. Escolhe um mentor, acha um Aholiabe na sua vida. Porque sozinho você não vai conseguir, como eu não vou conseguir. E quando você se tornar grande, quando você conquistar, em nome de Jesus, repasse saberes. Compartilhe o que você aprendeu. E nunca deixe nada pela metade. E Deus está vendo, Deus está vendo, Deus está vendo. E vai chegar um momento que Ele vai chamar você pelo nome. Vai chegar um momento que Ele vai dizer: chegou a hora, Regiane, chegou a hora, Sérgio, chegou a hora, Carlos, chegou a hora, Micael. Ó Deus de amor e graça, eis os teus filhos que aqui se encontram, ó Deus. Que esta palavra incendeie seus corações. Que os teus filhos, ó Deus, se porventura estão desanimados, porque as portas estão fechadas, que a esperança seja reacesa, ó Deus, olhando para este homem chamado Bezalel. Que eles se capacitem, ó Deus. Que eles se expandam as áreas do saber. Modela caráter, ó Deus, para aprender a obedecer, a prestar contas. Tira de nós, ó Deus, a presunção, a arrogância de acharmos que não precisamos de ninguém. Eu te peço neste momento, ó Deus, que se porventura destes teus filhos e filhas que aqui se encontram, alguém estava desistindo, pensando em desistir, reaviva a esperança, Deus, de que a porta vai se abrir. Que o Senhor está vendo, que o Senhor vai chamar. Senhor Deus, eu te peço neste momento, que os teus filhos não desanimem, porque o seu trabalho não está sendo notado, não está sendo visto, mas o Senhor vê. Tu és o Deus que vê, o Yahvé que vê. Eu te peço neste momento, ó Deus, uma porta de emprego para a vida, para cada um dos teus filhos que aqui se encontram. Usa, ó Deus, as habilidades, usa os talentos, a competência de cada um deles. Em nome de Jesus, ó Deus, que estes teus filhos possam, em breves dias, dar testemunho de que a graça do Senhor os alcançou, a porta de emprego se abriu, a empresa é uma realidade. Livra-nos, ó Deus, do comodismo. Põe pessoas na nossa caminhada, ó Deus, para nos abençoar. Põe a Aholiabes, ó Deus, em nossa caminhada, para que juntos, ó Deus, façamos coisas grandes. Mas, ó Deus, nós não queremos aliança com quem não tem aliança contigo. Nós não queremos pessoas que tenham aliança com as trevas para fazer aliança. Bezalel, da tribo de Judá, Aholiabe, da tribo de Dan, é gente tua, Senhor, é povo do Senhor. Eu te peço neste momento, ó Deus, um milagre financeiro na vida dos teus servos. Nós imploramos o teu favor, ó Deus, na vida profissional destes teus filhos. Abre portas, ó Deus. Eu te peço neste momento, ó Deus, para que o coração destes que já têm um emprego sejam gratos ao Senhor. Tudo que nós temos, as nossas habilidades, a nossa inteligência, os nossos saberes, tudo vem da parte do Senhor. Que possamos reconhecer, ó Deus, que sem Ti nada podemos fazer. Que esta noite do dia 10
seja um símbolo da tua graça na vida desses teus filhos. E à medida que as portas forem se abrindo, os teus filhos forem sendo aprovados, os teus filhos forem sendo chamados, as empresas forem sendo abertas, que os teus filhos testemunhem desta noite em que o Senhor os chamou pelo nome. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Amém, amém e amém.